Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, a resolução de mais um exercício conceitual, lá na página 316, falando sobre simetria, ok? Acompanhe a leitura, questão de número 5. Pessoal, a questão fala o seguinte: observando a figura a seguir, trace os eixos de simetria e determine o ângulo de rotação. Bem tranquila essa questão para a gente treinar. Ok, professor. O que seria eixo de simetria? Eixo de simetria é um ponto de referência, é uma linha imaginária que divide o corpo, divide o objeto em duas partes iguais. Professor, então, eu já sei que existe aquela linha imaginária, aquele eixo de simetria que nos corta na vertical aqui, ó, que nos divide em duas partes iguais. Mas, professor, aqui nessa figura também existe esse eixo de simetria na vertical? Vamos ver? Pessoal, se vocês observarem, eu já tracei esse eixo de simetria aqui na vertical. Esse eixo de simetria aqui na vertical divide exatamente a minha figura em duas partes idênticas, em duas partes iguais. Professor, só existe essa ou existe mais de uma? Percebam que essa parte pontiaguda é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Portanto, pessoal, a gente pode considerar sim que vai existir mais de um eixo de simetria. Professor, esse eixo de simetria que sai desse ponto aqui, ó, dessa parte pontiaguda até esse outro lado oposto aí, também pontiagudo, é um eixo de simetria, divide esse lado e esse em duas partes iguais? Corretíssimo. Então a gente já encontrou com isso o nosso segundo eixo de simetria. Professor, eu também posso observar que existe um terceiro, ó. E esse terceiro eixo de simetria, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Ah, professor, encontrei aqui o meu terceiro eixo de simetria. E aí ele sai desse vértice até o encontro de um outro vértice oposto. Ei, vocês perceberam que eu falei a palavra vértice. Mas, peraí, você sabe o que significa ou o que é um vértice? Pessoal, vértice é o encontro de dois lados, de dois segmentos de reta. Quando vocês observam aqui esse quadro, aqui na parte superior, né, no encontro aí de um lado com o outro do quadro, vocês olham aí o encontro de duas retas. E esse ponto de encontro, ele é chamado de vértice. Perfeito? Então, ó, aqui nós temos o ponto de encontro entre dois lados, entre dois segmentos de reta. Então, pessoal, nós temos com isso, aqui no ponto 3, um vértice. Aqui no ponto 2, outro vértice. Mas isso é um assunto que a gente vai ver mais lá na frente. Agora, traçando outro eixo de simetria. Vamos lá, professor? Aqui, ó, nós temos um quarto eixo de simetria. Ei, professor, vamos ter quantos eixos de simetria, na verdade? Pessoal, para alguns já perceberam que nós vamos ter aqui, já estamos no quarto, e percebam que existe um quinto eixo de simetria. E ele vai estar exatamente aqui, ó, saindo desse vértice até esse outro vértice oposto, passando pelo centro geométrico da figura. Professor, então eu tenho aí quantos eixos de simetria? Eu tenho 5 eixos de simetria. Perceba que eixo de simetria sempre divide a figura em duas partes iguais. Se você não conseguiu compreender de forma tão clara, faz esse desenho numa folha de papel e fica dividindo essa folha de acordo com o eixo de simetria em que a gente marcou aqui no quadro. Faz isso. Pessoal, a segunda coisa que essa questão nos pede, a segunda pergunta, é para a gente determinar o ângulo de rotação. E aí, para determinar o ângulo de rotação, professor, é bem simples. Por quê? Porque o ângulo de rotação é o menor giro que essa figura faz, mantendo a forma, não alterando em nada essa figura. Então, peraí, o que é eixo de rotação é
desculpe, o que é ângulo de rotação é o menor giro, é o menor ângulo, tá certo? Que essa figura se desloca, que essa figura se movimenta sem sofrer nenhuma alteração na sua forma. Professor, como assim? Se você pegar essa ponta e trouxer aqui a ponta 1, o que está aqui o número 1, e trouxer aqui para o lado do número 2. Lembrando que essa figura ela não ficou perfeita porque não está em escala. Não ficou exatamente igual a que vocês têm no caderno de vocês. Mas, professor, considerando que fosse igual aqui na minha figura, né? Com muito carinho, né? Porque a figura não ficou essas coisas. Então, considerando, professor, que todos eles fossem iguais, a gente consegue observar que essa estrela aqui, ela, né, ao girar da posição 1 para a posição 2, ela não sofreria alteração na sua forma. É, professor, então quer dizer que ângulo de rotação é o menor ângulo que é possível que essa figura se movimente sem que haja alteração na sua forma, na forma como nós percebemos essa figura. Perfeito? Então, galera, como é que eu encontro aqui o ângulo de rotação? Bem simples, ó. Você tem quantas partes iguais aqui nessa figura? Professor, eu percebo uma ponta aqui, 2, 3, 4, eu tenho 5 pontas. Mas espera aí, quando você dá uma volta completa, olha aí, quando você dá uma volta completa, essa volta completa, o ângulo referente a uma volta completa, você já sabe, corresponde a quanto, hein? 360 graus. Então, ó, anota isso aí. O ângulo de uma volta completa corresponde a 360 graus. Então, ó, uma volta completa, isso corresponde a um ângulo de 360 graus. Então, quer dizer, professor, que uma volta completa corresponde, quando eu dou um giro completo aí, ele corresponde a 360 graus? Isso. Mas peraí, eu tenho quantas partes iguais? 5. Então você faz um cálculo bem simples. Para encontrar o ângulo, você vai o ângulo de rotação, basta dividir o ângulo referente a uma volta completa, que no caso aqui foi, a gente sabe que é 360, pelo número de partes iguais que essa figura possui. Possui 5. E exatamente 5 eixos de rotação. Professor, então, dividindo 360 por 5, faz esse cálculo rápido aí de cabeça. Vai dar um total de quanto? 72 graus. Ei, professor, então eu, com isso, descobri as duas coisas que essa questão nos pede. Eu descobri aqui os meus, né, eixos de rotação, tá certo? De simetria, e também descobri o meu ângulo de rotação. Pessoal, questão respondida. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida nos procura e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!